Lixo moral. Olá pessoal, hoje vou falar sobre esse assunto, porque quando nós estudamos na escola, que quando o lixo físico, digamos assim, o lixo que a gente joga fora, ele, quando é jogado num aterro, ele produz chorume. E o chorume, ele é líquido e ele vai se entrando na terra e vai aos poucos indo até chegar no lençol freático, que é a água subterrânea. E esse chorume contamina o lençol freático. Isso é algo prejudicial, porque contamina a água em si. Então, aquelas pessoas que possivelmente irão beber aquela água em algum lugar, em alguma cidade ali próxima, elas vão beber uma água contaminada. Se não tiver o cuidado de se purificar, de se filtrar aquela água, a pessoa pode contrair doenças graves provenientes da contaminação que veio através do lixo comum e normal que existe por aí nas cidades. Então, o lixo moral também é um lixo que contamina a você e a mim. E isso é algo comum e normal, porque tanto você como eu estamos sujeitos a isso, a esse tipo de coisa. E, infelizmente, essa é a realidade. Mas diante dessa realidade, o que nós devemos fazer? Nós devemos nos acomodar, nos conformar com esse tipo de contaminação por causa desse lixo moral, que pode nos prejudicar de várias formas? Será que nós devemos aceitar esse tipo de coisa como se fosse algo comum e normal? Como se fosse algo certo? Como se fosse algo bom? É claro que não. Porque tanto você como eu somos pessoas conscientes. Isso significa o quê? Que nós temos sabedoria, nós temos prudência, nós temos sensatez, nós temos discernimento. Nós conseguimos separar as coisas que podem ser boas e úteis para nossas vidas e podem ser más e prejudiciais para nossas vidas. Então, quando conseguimos discernir isso, com certeza vamos eliminar de nossas vidas aquilo que nos prejudica, aquilo que é de baixo nível, aquilo que é inconveniente, é algo podre, digamos assim, que não pode nos contaminar, não pode nos perverter, não pode cauterizar nossa consciência, não podem nos prejudicar de forma que sejamos levados a praticar coisas erradas, coisas que não são convenientes para o ser humano fazer em tempo algum. Então, é preciso entender essa questão hoje, porque o lixo moral hoje está transformando muitas pessoas em pessoas de baixo nível. O modo de pensar, de falar e de agir de uma pessoa contaminada pelo lixo moral é algo muito grave e que tem que ser combatido. Então, esse é o objetivo aqui hoje. É por isso que eu vou falar sobre o lixo moral. Porque no mundo hoje, no século XXI, a maioria das pessoas está contaminada por esse tipo de coisa. Infelizmente, essa é a realidade. Eu posso estar sendo contaminado por isso, você também pode, qualquer pessoa está sujeita a esse tipo de coisa. Agora, devemos continuar assim só porque estamos sujeitos a isso, devemos nos conformar e aceitar esse tipo de coisa como se fosse algo comum e normal para as nossas vidas? É claro que não. Porque nós temos a capacidade de refletir e ver que isso é errado, e ver que isso é mal. Então, coisas más não podem nos contaminar em tempo algum, principalmente
nesse caso do lixo moral. Porque, infelizmente, hoje, muitas pessoas estão sendo contaminadas por esse lixo moral e estão se transformando em pessoas muito, como é que posso dizer assim, estão se transformando em pessoas muito, muito, como é que posso dizer, muito irrepreensível, ou melhor, muito repreensível. Sim, muitas pessoas estão se tornando pessoas que têm um modo de viver que não é muito exemplar, que não é muito de obedecer, não é muito de viver de forma irrepreensível. Então, tudo isso decorre das consequências de ter se contaminado pelo lixo moral. Isso tem que ser combatido. Ninguém pode aceitar esse tipo de coisa. Isso é ruim. Isso prejudica a humanidade de forma geral. Então, dá para se ver claramente hoje que muitas pessoas estão nessa condição, contaminadas pelo lixo moral. E é isso que tem que ser combatido. Tem que ser combatido por você e por mim. Porque as crianças não podem ser contaminadas por esse lixo moral. Nem você, nem eu, nem os idosos, nem não importa a idade. Ninguém pode ser contaminado por isso. Então, eu quero chamar a sua atenção para isso. Preste atenção no que eu vou ler aqui agora, daqui a pouco. Porque o que eu vou ler aqui é uma mensagem simples sobre essa questão. Porque temos que ouvir pessoas falando sobre essa questão. Pessoas que queiram trabalhar para descontaminar as pessoas do lixo moral. Essa descontaminação é necessária. É uma atitude prudente, sábia, de alguém que quer se purificar desse erro. Isso revela a sensatez da pessoa. Porque quando alguém cai em si e cai na real e vê o mal que a contaminação do lixo moral está provocando em sua vida, ela acorda, ela desperta. E ela vê que isso é algo mal, é algo nocivo, é algo que estraga, apodrece. Lixo moral é como um fermento que está levedando a vida de muitas pessoas, estragando mesmo. E existem muitas pessoas assim no mundo hoje. Mas o que eu vou falar aqui, eu espero que alguém que esteja nessa situação possa prestar atenção no que eu vou ler aqui. Porque com certeza essa mensagem que eu vou ler aqui, com certeza vai ser uma mensagem que vai agir na vida dessas pessoas. De alguma forma. Quando essa pessoa ouvir essa mensagem, com certeza ela vai cair em si, cair na real. Ela vai ver o erro em que ela se deixou envolver e se enredar por causa desse lixo moral. Que prejudica as pessoas, prejudica a sociedade, prejudica o mundo de forma geral. Então, as relações entre as pessoas não pode ser feita ou constituída por causa desse lixo moral. Esse lixo moral é algo terrível, é algo mau, é algo perverso, que transforma as pessoas em pessoas pervertidas, pessoas que só vivem com valores invertidos, consciência cauterizada. Elas se deixam levar por esse tipo de coisa, que para elas é algo comum e normal. Mas um ser humano consciente não pode se conformar com esse tipo de coisa, não pode aceitar, não pode se amoldar a esse lixo moral, como se esse lixo moral fosse parte integrante do seu ser e fosse algo que nunca pudesse ser separado de você. Pelo contrário, ele pode se separar sim. Você pode jogar isso fora de sua vida. Você pode começar a se limpar desse lixo moral, a se purificar disso aí. Dá para fazer isso sim. Dá para fazer. Muitas pessoas já fizeram isso.
mas elas vão ter que, dia após dia, estarem se limpando desse lixo moral, dessa contaminação. Porque quando isso acontecer, a pessoa vai estar melhorando, vai estar se aperfeiçoando, vai estar tendo uma consciência limpa dessa contaminação. Isso é bom demais, isso é saudável, isso é algo que tem que ser feito por cada pessoa, consciente. Então, eu vou ler aqui agora uma mensagem que eu mesmo escrevi a respeito do lixo moral. Então, se eu fosse colocar um título nessa mensagem, seria lixo moral. Então, eu vou ler essa mensagem aqui, que eu poderia dar o título de lixo moral. Ela começa assim, ó. Se hoje do nosso coração proceder maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias, tudo isso se constitui, sim, em lixo moral que nos contamina. Então, essas são coisas que nos contaminam, porque é lixo moral. E lixo moral não serve nem para você, nem para mim em tempo algum. Não serve mesmo. É isso que nós devemos nos conscientizar hoje. Vou continuar aqui agora. Ó. Se hoje estivermos praticando coisas inconvenientes, por estarmos cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, sim, se hoje estivermos possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, e se estivermos sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia, isso mostra claramente que estamos sim cheios de lixo moral que está nos contaminando. Por isso, hoje, nem você e nem eu podemos fazer de nós mesmos uma lata cheia de lixo imoral, amoral, inescrupuloso, pervertido e promíscuo, porque tudo isso e muito mais é tudo aquilo que deve ser jogado fora de nossas vidas, porque todas essas coisas inconvenientes não têm nenhuma serventia para qualquer pessoa, e por isso todas essas coisas imundas, nojentas e podres devem sim ser descartadas por você e por mim agora, para que nenhuma dessas sujeiras, imundícias e porcarias possam contaminar nem a sua vida e nem mesmo a minha vida, para nunca fazer de nenhum de nós uma lixeira cheia de coisas de má qualidade que nem mesmo servem para serem recicladas. Então, com essas palavras dessa mensagem, que foi muito bem clara e simples, de fácil compreensão, agora que foi lida e ouvida por você, eu espero que você, através dessa mensagem, possa começar a se conscientizar de que deve se limpar desse lixo moral, que não tem proveito para você nenhum, não é algo bom, não é algo saudável, é algo doentio, é algo mau, é algo perverso, que prejudica as pessoas. Muitas pessoas hoje, infelizmente, estão sendo prejudicadas na vida por causa do lixo moral que elas praticam. Então, a prática desse lixo moral, dessas coisas que não servem para nada, nem deveriam passar, nem deveria ser cogitada a possibilidade de um ser humano se envolver com essas coisas,
porque essas coisas são muito ruins. Então, quando o ser humano entende que não pode participar disso, não pode ser cúmplice nem conivente disso, não pode se sujar com esse tipo de coisa, ele está tomando uma atitude de querer se limpar disso e de querer conscientizar as pessoas que elas devem sim ter nojo e vergonha desse tipo de coisa que se chama lixo moral. Então, cada pessoa agora pode pensar por si mesma, pode tomar decisões por si mesma, pode tomar a decisão de se lavar completamente desse mal, dessa sujeira que contamina o corpo, a alma e o espírito de qualquer pessoa que se deixe envolver e se herdar por esse lixo moral. Isso é um perigo gravíssimo para as pessoas. Prejudica elas de muitas formas. E hoje dá para se ver claramente muitas pessoas que estão contaminadas por isso. Infelizmente, se chegou a esse ponto. E quando a pessoa não cai em si, não cai na real, que esse mal está lhe prejudicando, ela vai se afundando cada vez nesse lixo moral. Esse lixo moral vai contaminando ela cada vez mais e vai ficando cada vez pior a situação dessas pessoas. Isso é um fato que dá para se ver claramente que é assim que acontece. Então, não há dúvida de que tanto você como eu devemos nos limpar disso. Qualquer pessoa tem que se limpar disso, se purificar desse lixo moral para sempre. É hora da humanidade entender isso. É hora da humanidade entender que isso é um mal gravíssimo, que não pode continuar na humanidade. Esse mal, que é o lixo moral, tem que ser cortado definitivamente pela raiz. Tem que ser um mal cortado pela raiz, de forma definitiva, em qualquer pessoa que esteja me ouvindo agora. Então, eu espero que essa mensagem possa trazer algum bom resultado nesse sentido, da pessoa querer se purificar do lixo moral. Não ensine para o seu filho, para a sua filha, nenhum tipo de lixo moral. Não deixe ele crescer aprendendo essas coisas. Ensine para ele o caminho do bom proceder, dos bons valores éticos e morais. Ensine a ele o bem. Ensine a ele a respeitar as pessoas. Ensine a ele tudo o que for necessário para que ele tenha ao longo de sua vida uma vida irrepreensível, sem mácula, sem dolo algum, causada pelo lixo moral. Que infelizmente hoje por aí existem muitas formas de lixo moral sendo expressadas, né? Principalmente pela mídia, pelos filmes, pelos livros, enfim, até mesmo nas escolas, universidades é falado a respeito disso. Então, esse problema do lixo moral está crescendo muito hoje, mas é preciso que o ser humano possa começar a diminuir esse tipo de coisa, esse tipo de influência. A influência do lixo moral está infectando muitas vidas. Infelizmente, está infectando e contaminando muitas vidas. É preciso parar com essa contaminação. É preciso escapar dessa contaminação, sair fora, fugir. Isso tem que ser feito por você e por mim. Então, é hora de fazermos isso. Fazermos com que esse lixo moral possa ser aniquilado, possa ser destruído, possa se acabar de uma vez por todas. Então, essa é a mensagem que eu queria falar aqui a respeito disso. Então, agora, cada ser humano consciente tem que tomar a sua própria decisão e tem que ser uma decisão sábia e prudente, porque essa questão do lixo moral é gravíssima. Ela aparece de forma, como é que eu posso dizer? De forma dissimulada às vezes. De forma disfarçada. Ela tenta penetrar na vida das pessoas dessa forma, como se fosse algo bom.
É a inversão de valores que leva as pessoas a acharem que aquilo que é mal, ou melhor, aquilo que é bom para elas não serve, mas aquilo que é mal para elas serve. E esse mal que eu estou falando é o lixo moral em todas as suas formas. Então, eu espero que com essa mensagem as pessoas agora se conscientizem disso. Essa é uma mensagem que eu queria deixar aqui para todas as pessoas, em nome do Senhor Jesus. Amém.